nesse início de trabalho, eu sou grato assim de estar trabalhando com as equipes, da importância do trabalho que existe nas equipes. E aquele que trabalha com a nossa equipe tem uma coisa muito boa. Não tem um dia que é chuvoso, um dia que é frio ou um dia que é sol. A nossa perspectiva interior é diferente. É um trabalho para o desenvolvimento interno. E a pessoa que vai trabalhando, ela vai percebendo assim que dentro dela vai mudando o grau. Tem a diferença. A importância do nosso trabalho é esta condição, a mudança interior. E tem a grandeza do benefício que a pessoa passa a ter para a sua vida de sobrevivência. Ela utiliza das informações, das instruções para o seu trabalho físico, de sustento do seu corpo. Então, no nosso trabalho existe esta coisa grandiosa. Aquele que trabalha vai tendo a compensação pelo desenvolvimento externo que passa a apresentar. E num período curto, se a pessoa vai fazendo uma observação com ela apresenta menos idade, ela apresenta mais qualificada, o seu corpo apresenta com uma mobilidade melhor. É uma condição muito boa que possibilita o nosso trabalho. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Fenômeno Universal. Fenômeno universal, cada pessoa precisa de observar, mesmo a pessoa tendo um material qualificado para executar uma função, para executar uma obra, ele procura trabalhar com aquele material de maneiras que aquela obra fica qualificada. Ele procura trabalhar de uma maneira que não fica um espaço vazio. É uma condição física. Numa matéria escolar, ela é sequencial. Quando uma criança, no seu período de formação, frequenta um ambiente escolar, aquela criança tem dentro dela a condição de assimilar a sequência do ensino que é ministrado. Quando acontece de uma criança não ter tido aquela frequência, ela pede o material ao seu colega, para ela ter o material, as informações daquele dia que ela não pôde comparecer. Num período seguinte, alguns meses de aula, se aquela criança não está tendo um entendimento do que foi ensinado, e os seus tutores contratam uma pessoa para dar aquelas informações de uma maneira que aquele garoto, aquela garota ficam atualizados com as informações escolares. E aquele que foi contratado, ele começa do início, ele vai graduando o aluno e vai tirando as dúvidas, vai clareando, vai esclarecendo e vai dando aqueles trabalhos repetitivos e o aluno vai tirando de dentro dele as lacunas. A vida de uma pessoa, ela é interior, porque uma pessoa sabe assim que ela trabalha numa empresa tanto tempo, ela tem um companheiro, ele tem uma companheira, ele tem filhos e depois tudo passa na vida de uma pessoa. Durante um tempo, relaciona-se com aqueles familiares, com os avós, com os pais, mas um tempo seguinte vai diminuindo o relacionamento, mas a pessoa continua com ela. Para a pessoa continuar com ela, ela tem que pegar todos os ensinos que existem e ela tem que fazer o trabalho de conhecer e tirar as falhas que existem. Existem falhas, existe falha em todo o sistema, porque se um professor ministra uma matéria de um jeito, o outro professor ministra a mesma matéria de outro jeito. E o aluno tem que fazer um trabalho de assimilar a matéria do seu jeito. 2 professores e um aluno já apresentou 3 tipos diferentes para a mesma matéria. Através dos séculos, através dos milênios, os ensinos são desta forma, são transmitidos conforme a pessoa que estudou entendeu. Na vida interior de uma pessoa, ela é que tem que estudar, ela é que tem que entender, ela é que terá que fazer o esforço.
aquele garoto, ele teve que fazer esse trabalho, voltar no início e assimilar as informações escolares que ele estava tendo dificuldade do começo, e aquele que foi contratado para transmitir estas informações ensinava aquele aluno do começo e dava a ele exercícios repetitivos para que ele tivesse a condição de assimilar. E isso é uma coisa bem simples, mas isso é físico e é verdadeiro. Esse quadro as pessoas entendem, mas na vida interior de uma pessoa, ela tem que procurar entender como é que ela vai fazer para dentro dela ter uma segurança interna. E essa segurança tem que ser numa base sólida. Para uma pessoa conhecer determinado instrumento de trabalho, ela estuda o manual e ela contrata uma pessoa que tem uma habilidade, que aprofundou-se mais naquele instrumento de trabalho para dar a explicação a ela de como ela deve usar aquele instrumento melhor. Tem muitas teclas, tem muitos botões e tem muitas importâncias. É a própria pessoa que faz esta condição. Fenômeno universal é um despertar para a pessoa e ela tem que fazer muitas associações, muitas coisas sérias que existem na nossa vida, fios de ligação que existem com o irmão, com o pai, com a mãe, com os colegas de trabalho. E esses fios têm que ser de uma forma construtiva e sempre naquela condição de lembrar que o semelhante se encontra na Terra caminhando e é de responsabilidade dele. No caso de um pai, fica fácil de observar o filho, ele tem pouco acesso para dar ao pai uma informação, uma instrução. Numa fase seguinte acontece a mesma coisa. Aquele que é filho passou para a condição de pai, para o filho dar uma informação a ele, esse filho tem que esforçar-se muito, e é a vida inteira. E muitas vezes uma informação, uma orientação, é somente na condição de manter-se na presença da pessoa, é suficiente para um, para o outro equilibrar. Na nossa vida interior, ela é uma coisa bem simples e muito importante. Para a manutenção de um corpo físico, a praticidade que existe para alimentá-lo, para possibilitar que aquele corpo tenha a condição de ter o alimento que ele precisa e ter a condição de ficar nutrido. Se uma pessoa começa a observar, tem alimentos que a pessoa sente gratidão em receber aquele alimento, a qualidade que aquele alimento tem e o benefício que aquele alimento possibilita ao corpo. É um trabalho interno e esse trabalho requer atenção. Num período recente, anterior, os que eram tutores sempre orientavam os seus descendentes que na hora da alimentação precisavam de ter um cuidado, ter uma consideração, ter um respeito. E existia esta harmonia, esse bem-estar, essa atenção. Isso é um norte, é um equilíbrio. Para a vida interior da pessoa, ela tem que ter esse norte, ela tem que ter esse equilíbrio. É comum conhecer uma ou outra pessoa que coloca um anestésico na boca. Esse anestésico anestesia também a lucidez da pessoa. E uma pessoa, o que ela tem na vida é a lucidez. Diminuiu a lucidez, diminuiu o reflexo. Aquela pessoa se encontra num grau abaixo. Para aquela pessoa é muito ruim, porque um nadador, quando está nadando, e quem já nadou em rios, sabe assim que para a pessoa atravessar aquele rio, ela faz um gráfico dentro dela, no lugar que ela quer sair do outro lado, e nas margens em que ela se encontra, qual é o lugar que ela precisa de se encontrar para sair naquele outro lugar. Ela sabe dentro dela que, independente da agilidade que ela tem, da força que ela tem com os seus braços, do conhecimento que ela tem daquele ambiente, daquela água corrente, ela sabe que a água vai levá-la. E ela já fez a programação dentro dela do esforço que ela precisa de ter e onde ela vai sair.
Fenômeno universal é esta condição. Cada um tem que observar o que ele está querendo para ele, porque é comum conhecer uma ou outra pessoa que fala que a vida dela se encontra sem uma importância e que através dos anos todo um trabalho que ela desempenha não vem dando a ela aquela segurança interior. A vida dela ficou num vazio. Ela trabalhou como se fosse um trabalho daquele animal que trabalha na olaria, dando volta, não teve um crescimento interior. É muito ruim para uma pessoa que descuida. Fenômeno universal. Toda época na vida de uma pessoa, o movimento dela tem de ser com um processo de ascensão. Todas as coisas externas possibilitam a pessoa sentir-se feliz, apreciando o amanhecer, ou apreciando o entardecer, ou apreciando os astros que apresentam a noite, as belezas das coisas que nós temos na nossa habitação, um vaso de flor, o relacionamento com a companheira, o relacionamento com os filhos, tem muita importância. E se uma pessoa começa a observar, todas as coisas hoje para a sua vida são fáceis. Existe para uma ou para outra pessoa a dificuldade, mas se aquela pessoa que tem a dificuldade colocar em primeiro plano os ensinos da criação que o Criador nos possibilitou, ela vai tendo a sabedoria. Todas as pessoas têm dentro dela uma mudança de norma temporal e essa mudança é uma coisa que existe. Uma pessoa vai para uma região distante, ela não descuida no seu caminho, ela vai dando a atenção àquilo que ela precisa e todas as coisas têm muita importância. Às vezes, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, encontra-se com uma ou com outra pessoa que fala daquilo que ela teve que vivenciar. Mas aquilo foi tão gratificante para a pessoa e ela teve a condição de corresponder com as limitações que apresentaram, que aquele relato a pessoa sente feliz em relatar. Dentro dela teve um crescimento. Uma lacuna na vida interior de uma pessoa, para aquela pessoa é muito ruim. Todas as coisas físicas que uma pessoa necessita na sua vida tem que ter o começo, o meio e o fim. Ela precisa de ter toda esta base e um profissional não executa um trabalho de qualquer maneira. Quando a gente vê um profissional está dando uma consulta daquele trabalho que ele executa, se ele tem muito conhecimento daquela obra que ele está sendo consultado, ele vai falando imediatamente e ele vai explicando das importâncias de fazer uma base, de ter um meio e de ter o acabamento. Isso é físico. E aquele profissional, se é mais complexo, ele espera um pouco. Dentro dele vai formando os quadros para ele relatar. E aquele que ouve os relatos das informações que aquele profissional está transmitindo, ele vai sentindo que tem uma lógica. Para a nossa vida interior é esta condição. Nós temos que ter uma lógica com a nossa substância interna. E se uma pessoa começa a estudar as coisas da ciência, ela vai vendo que a ciência, quando é vista com bons olhos, ela vai entendendo assim, onde existe uma clareza e onde existem palavras que tumultuam, palavras que têm uma outra significação, palavras de um outro idioma, para ter uma complicação. E a pessoa tem que estar atenta com aquilo que ela está precisando para o seu dia a dia. A ciência é um processo simples, não tem uma complicação. Se usam palavras de outro idioma, aquele que está ouvindo tem que perceber assim, que aquele profissional tem pouco conhecimento daquilo que ele está falando. Ele está usando recursos para tumultuar a explicação, porque dentro dele falta a clareza. Tem um buraco, não tem uma sequência.
fenômeno universal. Cada pessoa tem que observar assim. A sua vida tem importância para ele mesmo. E essa importância é dele. Se ele formou mal um filho, é da responsabilidade dele. E se ele não desenvolveu uma firmeza, uma determinação para ter um posicionamento com aquele filho, independente da época em que esse filho se encontra, ele fica preso com aquelas palavras, com aquele comportamento. Muitas vezes um pai, uma mãe fica descontente com o companheiro, com a companheira e prejudica o filho. E aquele filho também que aceitou esta condição é um acomodado, porque dentro dele ele sabe a conveniência de fazer o jogo, de ficar com aquele processo de ser beneficiado. Fenômeno universal. Todo instante o espírito humano está construindo para voltar para as regiões de luz. Ele tem que construir coisas agradáveis, porque em volta dele não tem nada que desagrada. Se ele tem um animal e aquele animal pode apresentar dócil ou pode apresentar somente para a companhia ou pode apresentar-se como uma utilidade, se ele cuida direito daquele animal, aquele animal corresponde toda a época da sua vida à finalidade que ele foi orientado. Todas as coisas, os espíritos humanos sempre tiram benefício. Se ele se encontra descuidado, ele é que vai ter que fazer todo o caminho de volta. Isso é uma coisa bem interessante, porque aquele jovem com aquelas matérias escolares que no começo da sua formação ele teve uma limitação e durante os anos seguintes ele superou a limitação, ele tem o conhecimento daquelas informações escolares, mas para a sua vida de sobrevivência ele está querendo uma outra função. Um trabalho manual, um trabalho numa outra empresa que não necessita daquelas informações. Um ou outro passa a ter uma promoção dentro da empresa em que ele está trabalhando, justamente por ter tido o conhecimento escolar. Toda época na vida de uma pessoa, ele será beneficiado com aquilo que ele assimilou com bondade. E todas as coisas têm essa importância. Um jovem em formação, ele não tem noção do que é bom para a vida dele. E o pai, a mãe, tem que ter uma ponderação de saber assim que não pode sobrecarregar o cérebro daquele jovem com informações que não serão úteis para seu dia a dia. Porque num período recente e mesmo hoje, muitos profissionais bons, bem-sucedidos, fizeram os cursos depois do período da fase adulta, porque no período anterior, no período da formação, que seria como se fosse normal, aqueles jovens tiveram, naquela época de jovens, tiveram outras funções, mas dentro deles eles tinham um propósito interno, e esse propósito eles realizaram. A base de uma pessoa é ela mesma que constrói e tem que ser base firme e definida, não pode ter uma lacuna. Um professor, quando ele quer mudar o grau dos ensinos que ele ministra, ele faz os cursos e ele aprimora-se com aquelas matérias dos graus acima do anterior que ele estava ministrando. Nós, para a nossa convivência interna conosco, temos que fazer estas observações. O pai tem acesso aos filhos. Um ou outro filho se desenvolve a sabedoria, passa a dar ao pai uma ou outra informação. Num período seguinte, se aquele filho que passou o período de filho e passou-se para a condição de pai, se ele descuida, o filho começa a orientar. É um descuido, porque esse pai hoje está vendo que esse filho não se encontra com a vivência, falta a vivência. Aquele filho tem muita teoria, fala bonita, e a gente sabe assim pelos ditados populares que a fala bonita não enche barriga. Se esse pai hoje está recebendo orientação do filho, esse pai encontra-se descuidado, achando que o filho, por ter feito um curso aqui ou frequentar determinado ambiente escolar, mas isso é da responsabilidade daquele pai, daquela mãe. Fenômeno universal
é uma condição interna para a vida espiritual da pessoa. E ela sabe assim que passa rápido o tempo. E ela tem que observar que ela tem que fazer muito esforço com ela mesma para ela ter a oportunidade de retornar à pátria espiritual numa condição de lucidez. E essa condição de lucidez é a própria pessoa que vai desenvolver durante a sua vida com bases firmes e definidas sobre os ensinos, com os ensinos. E ela tem que fazer esse trabalho. É uma condição interna e é um esforço. Durante milênios, as pessoas vêm aceitando as orientações das pessoas que trabalham nos templos, nas igrejas, achando assim que ela não tem que fazer nenhum movimento e que aquele que trabalha nesses ambientes tem a condição de aliviar uma pessoa do sofrimento ou dar à pessoa a chave para o paraíso. É uma acomodação. Todas as referências exteriores é a própria pessoa que tem que ter a movimentação. Para a vida espiritual da pessoa é a mesma condição. Ela tem que fazer a movimentação. Ela tem que mudar a sua condição. E esta condição é sempre numa condição de nobreza. E cada um tem que ir fazendo a diferença das palavras que foram entrando no dia a dia da pessoa. E ela tem que observar assim que o que ela planta, ela colhe. Se ela usa palavras inadequadas, ela perde a consideração dos colegas de trabalho, ela perde a consideração da companheira, dos filhos, do companheiro. É uma vida, cada palavra tem uma força e a pessoa tem que observar assim que a força dela é como ela faz com ela mesma, é uma condição interna e esta condição é física. Conhecer os ensinos e viver de acordo é uma necessidade que a pessoa tem. E ela tem que observar assim, para ir de um lugar para outro, ela gasta um tempo. Para ela aprender uma determinada profissão, ela gasta 2 anos, um pouco mais ou um pouco menos. Para a vida interior, para a vida espiritual, tem os conceitos que ela já tem dentro dela e ela tem que observar que ela tem que tirar os conceitos anteriores, porque o conceito que ela recebeu é o mesmo conceito do pai. O pai, a mãe, os avós, como eles tiveram a parte final da sua vida, como eles se encontravam ou como eles se encontram ainda com a lucidez, com a convicção, com a segurança interior. Se uma pessoa vai fazer um plantio, ela escolhe as melhores sementes, porque aquelas sementes têm possibilidade de darem os frutos como tornou-se aquela semente. Na nossa vida, com a nossa constituição, é da mesma maneira. Para nós termos uma velhice boa, uma velhice sadia, nós temos que observar a velhice dos nossos pais. E para sermos diferentes, temos que nos esforçar mais ainda. Isso tem que fazer uma referência da condição de sobrevivência, que não está relacionado um profissional, um empresário, tem aquela empresa, muitas e muitas famílias vivem daquela empresa. É uma coisa à parte, porque do jeito que administra aquela empresa sobrevive, o funcionário também sobrevive. Então, numa empresa tem vários escalões, todos têm muita importância e todos sobrevivem muito bem. Não está relacionado a esta condição externa de sobrevivência, está relacionado de como eu vejo a minha condição externa de aceitar os ensinos que foram ministrados para a minha pessoa. Para eu falar para o meu pai, para um irmão de sangue ou para um colega de trabalho, qual é o procedimento que precisa de ter para caminhar na vida interior, eu primeiro tenho que caminhar. Eu primeiro tenho que me tornar um bom profissional, um conhecedor daquela máquina que eu executo as funções, para eu poder ensinar um noviço. Com os ensinos é a mesma coisa. Eu tenho que ter o começo, o meio e o fim de todas as informações. É um esforço e esse esforço é individual.
eu tenho que observar assim que tem os fios, e é bem interessante porque os fios eles existem. Durante o período em que uma criança se encontra em formação, eu posso não perceber aqueles fios que existem com aquela criança. Aquela criança apresenta o seu desenvolvimento, o seu crescimento, desenvolve a sua personalidade, a relação que ela tem com o tio, as características, o jeito físico, bem interessante os fios. Com os jeitos físicos, com as características, fica fácil assim de confirmar. Fenômeno universal. Os fios interiores também existem, e esses fios vêm com todas as tendências. Eu preciso de observar assim o procedimento que eu preciso de ter para ter fios melhores, para os fios que eu tenho de influência com as outras pessoas ou os fios de influência de outras pessoas para a minha vida. Eu tenho que lembrar assim, que o primeiro mandamento se encontra em primeiro lugar. Eu tenho que ter o primeiro mandamento. Eu tenho que observar que se eu dedico muito tempo para outra pessoa, aquele tempo está no lugar do primeiro mandamento. Eu estou tendo um descuido e eu preciso de fazer uma diferença. Se a outra pessoa, eu tenho uma responsabilidade sobre ela, eu tenho que usar o primeiro mandamento para ter a sensibilidade interna, para saber como eu me posiciono, ou se é uma fala, ou se é uma maneira de orientar aquela pessoa do jeito que ela precisa de ser, para ela tornar-se sadia, para ela sempre ser coerente e ter o seu ambiente de trabalho e ter o seu ambiente de convivência. Cada um tem que fazer uma condição interna com ele mesmo. Fenômeno universal são os ensinos que o Criador nos trouxe, possibilitando assim que cada espírito humano tenha a condição de assimilar direito, e o esforço é individual. Uma ou outra pessoa poderá ter uma palavra, mas a pessoa tem que desenvolver a condição. Porque se eu fico procurando uma ou outra pessoa que tem uma palavra, eu vou também ficando enfraquecido e não desenvolvo dentro de mim a possibilidade de qualificar-me, de tornar-me seguro. Eu tenho que tirar proveito de todas as situações exteriores que a vida me apresenta. Isso é bem simples e bem fácil, porque todas as coisas são motivos de alegria. A criancinha pequena, ela traz uma alegria para os irmãos maiores, para os pais, para os conhecidos dos pais. E essa alegria continua sendo para todos aqueles que convivem com ela. Na fase seguinte, se ela é educada, se dá a ela uma formação adequada, ela continua sendo uma alegria, porque é comum conhecer uma ou outra pessoa que se refere a como aquela pessoa colabora com ela na sua vida, que é um bom companheiro, que é uma boa companheira, faz bem para aquela pessoa que teve esta condição de orientar direito. O livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que estudá-lo, ela tem que fazer um esforço, ela mesma, de mudar a sua frequência, e observando assim que a frequência dela é como ela entende os ensinos.